E aí, gente, tudo jóia? Eu vim aqui me posicionar sobre um assunto que eu não me posicionei antes porque eu estava estudando sobre ele. Eu acho que a gente só deve falar o que a gente compreende um pouco mais, o que a gente tem de informação relevante e de informação verdadeira. Nessa época de tantas fake news e o que acreditar. E o assunto é: por que as vacinas de RNA viral mensageiro não são só seguras, mas também muito eficazes? O que você quer numa vacina? Você quer que, quando você der a vacina, você induza uma resposta imunológica contra um certo patógeno, para que quando você entre em contato com aquele patógeno, você tenha anticorpos preparados para neutralizá-lo. Acontece que se você fizer essa indução de uma maneira errada, digamos assim, você tem o que a gente chama de realce dependente de anticorpo. E o que é realce dependente de anticorpo? O realce dependente de anticorpo, ele é quando você produz um anticorpo contra uma proteína viral, proteína X do vírus, e ao invés de esse anticorpo conseguir neutralizar o vírus quando ele entrar em contato com você, ele vai fazer o seguinte: ele vai lá, gruda nessa proteína viral e vai falar assim: macrófago, eu tô aqui, vem cá me fagocitar, o vírus está aqui comigo. O macrófago vai lá e fagocita. Uma vez fagocitando, você tem o que poderia se chamar de efeito cavalo de Troia, que é, você tá dando um presentinho ali pro macrófago, que seria um anticorpo falando que o vírus está ali, só que na verdade você tá levando o vírus para dentro da célula e ali ele vai conseguir replicar tranquilamente. Isso é observado, já foi observado em pessoas que tomaram vacina da dengue, mas também que tiveram a infecção da dengue. Tanto é que tem aquela história que a segunda infecção da dengue pode ser mais perigosa que a primeira, justamente por esse realce dependente de anticorpo. Mas isso não acontece em todo mundo. Não acontece em todo mundo, mas acontece. E é esse o medo do pessoal sobre a vacina de RNA mensageiro. Mas não existe só esse tipo de realce dependente de anticorpo. Existe um outro tipo que também é observado no vírus sincicial respiratório. Na década de 60, tiveram estudos para tentar criar uma vacina contra o vírus sincicial respiratório, o VSR. Por quê? Porque é um vírus que simplesmente causa muita hospitalização em criança, bronquiolite toda hora nas criancinhas, e eles tentaram diminuir isso, diminuir o risco de hospitalização e com isso diminuir também o risco de morte. Só que eles observaram que em algumas crianças que tomaram a vacina, ao invés de melhorarem, elas pioraram muito mais do que aquelas crianças que não tomaram a vacina. O que aconteceu ali, e esse é um tipo de realce dependente de anticorpo que poderia acontecer em vírus respiratórios, é que o anticorpo ligou na proteína do vírus e formou o que a gente chama de imunocomplexo. Esse imunocomplexo, ele causa uma hiperativação do sistema imune. E o que é o medo com o coronavírus? O coronavírus, por si só, já induz o que a gente chama de tempestade de citocinas, que é um estado pró-inflamatório muito grande. E é isso que vai causar problema no pulmão do cara. Não só no pulmão, como em todo o organismo, falência orgânica. E com isso ele vai não só piorar doenças que já existem no pulmão, como causar o que a gente conhece como síndrome da insuficiência respiratória aguda grave. E esse tipo de reação poderia acontecer com o coronavírus, com a vacina do coronavírus? Bom, em estudos in vitro e in vivo, em relação ao tipo de realce dependente de anticorpo induzido pelo vírus da dengue e pela vacina da dengue, não. É muito pouco provável, na verdade é improvável que aconteça esse efeito cavalo de Troia. Só que quando você olha o realce dependente de anticorpo do vírus sincicial respiratório, não só é possível, como parece que pode acontecer. Tipo assim, nossa, tá perfeito, tá? O quadro ali tá confluindo para acontecer esse tipo de resposta inflamatória grave, que vai acabar matando o paciente muito mais do que a própria doença. Mas, será que isso acontece mesmo com essas vacinas de RNA mensageiro
do coronavírus? A resposta é clara, não. E eu vou te explicar o porquê. Dentro dos estudos dessas vacinas, tem 2 fatores que conseguiriam te mostrar que existe uma evidência de presença desse realce dependente anticorpo. Qual que é o primeiro fator? O primeiro fator é que, ao você pegar o plasma de pessoas já infectadas pelo corona e botar em pessoas em infecção ativa pelo corona, se você existisse pelo menos uma produção natural desse realce dependente anticorpo, você esperaria que essas pessoas que receberam plasma, elas piorariam a doença. Piorariam a doença simplesmente por causa dessa resposta imune excessiva que você induziu ao dar esses anticorpos que produziram uma resposta imune errada. Mas isso não aconteceu nesse grupo que recebeu plasma. Então, você não teve evidência de produção natural de realce dependente de anticorpo. E aí a gente vai para a segunda e mais convincente argumentação de que a vacina não só é segura, mas muito eficaz. Durante os trials, que são os ensaios, nós temos a fase 3 de ensaio, a terceira fase de trial. Nessa fase, quando a vacina chegou nessa fase, você já tinha gente infectada o suficiente para você ter um grupo placebo, ou seja, o grupo controle daqueles pacientes que já tiveram infecção pelo coronavírus e aqueles que receberam a vacina. E se você tivesse evidência de realce dependente de anticorpo, você observaria que algumas pessoas do grupo que recebeu vacina, eles tiveram uma resposta muito pior do que o grupo que não recebeu vacina e que teve Covid de maneira natural. Só que o que você observou foi que praticamente todos os casos graves de coronavírus, eles estavam dentro do grupo que teve o coronavírus de maneira natural. E não teve nenhum caso de piora, de piora clínica relevante, muito menos de morte, dentro do grupo que recebeu a vacina. Então, essa evidência significa, juntando as duas, significa que você não tem uma produção de realce dependente de anticorpo, nem de maneira natural e nem dependente da vacina. E com isso a gente tem a comprovação de que a vacina é segura. Mas cadê a comprovação de que ela é eficaz? Ao você pegar o RNA mensageiro do vírus, você está pegando o mesmo RNA que o próprio vírus usa para te induzir a produzir proteínas virais que vão virar novos vírus. Se você pega esse mesmo RNA, você consegue produzir a mesma proteína viral que o vírus te faria produzir, certo? E aí com isso você enche essa proteína viral de anticorpo, criando uma resposta imune tão precisa em cima daquela proteína que não só impede de produzir esse realce dependente de anticorpo, mas também causa uma eficácia gigantesca contra o coronavírus. De modo que quando você entrar em contato com o corona, você já vai ter anticorpos prontos para neutralizar a doença. E depois para perceber. Todo mundo que fala contra esse tipo de vacina de RNA combinante, que é o caso da AstraZeneca, que é o caso da de Oxford, ninguém dessas pessoas que falam mal dessa vacina, desse tipo de vacina, cita o que eu estou citando aqui para vocês. Eles só falam assim, você é um teste dessas grandes empresas, você tá na... Não, a eficácia está comprovada, é só você ler os estudos, é só você entender como a vacina é eficaz, como ela é segura. Bom, eu espero ter ajudado vocês. Como eu falei, eu estava estudando sobre o assunto antes de vir me pronunciar. Acho que como eu estou fazendo um Instagram aqui sobre medicina, era quase que obrigatório eu falar sobre o coronavírus, que é o assunto mais em alta. E eu decidi não falar sobre o coronavírus, porque tem muita gente falando sobre o coronavírus. Eu decidi tentar trazer para vocês, de maneira bem simples,
do porquê que você deve confiar nessas vacinas que estão vindo. Eu não estou falando da Coronavac da China. Coronavac da China é outra tecnologia. O que eu estou falando é da vacina de Oxford que o Brasil está recebendo. Então, gente, se informem. Não vamos acreditar em cara que fica falando que não é eficaz, que não é segura, e não tem nenhum argumento a favor disso, tá? Enfim, curte aí o vídeo, compartilhe com quem você quiser, e espero ter ajudado vocês, viu?